Boa tarde, pessoal. Vamos dar continuidade, então, ao último vídeo, onde a gente começou a falar a respeito das características de um diodo. Nós havíamos, no último vídeo, chegado a uma curva desse tipo aqui. Nós tínhamos aqui a corrente do diodo e a tensão sobre ele. E nós vimos que essa curva, ela tinha alguma coisa desse tipo. E essa característica, ela tinha sido levantada a uma temperatura ambiente de 25 graus Celsius, por exemplo. E a gente também havia visto que aqui nós tínhamos o 0,7 volts. Tá ok? Muito bem. O que ocorre é o seguinte, é que como que essa característica ela é influenciada, por exemplo, pela temperatura ambiente. Ora, se nós admitirmos que a pastilha ou o diodo esteja trabalhando a uma temperatura ambiente de 25 graus, com uma certa carga, tá ok? E que a temperatura ambiente passe, por exemplo, para 100 graus Celsius. Como que essa característica sofre o efeito desse aumento de temperatura ambiente? Ora, nós sabemos que aonde se gera calor é na junção, na recombinação dos pares de elétrons lacunas. Isso gera o calor que é dissipado na pastilha. E esse calor, ele deve ser retirado para o ambiente, tá ok? Então, quanto maior for o gradiente de temperatura da junção para o ambiente, maior vai ser a quantidade de calor que nós vamos conseguir retirar da junção, tá ok? Então, se nós elevarmos a temperatura ambiente acima de 25 graus, mantendo a corrente de carga na pastilha constante, evidentemente que o gradiente, a diferença de temperatura da junção para a temperatura ambiente diminuiu. E, consequentemente, a transferência de calor para o ambiente também diminuiu. Evidentemente que a temperatura da pastilha vai subir, ok? Ela vai subir. E subindo a temperatura da pastilha, o que ocorre? Nós vimos, numa das primeiras aulas nossas aqui, que a temperatura era fundamental na geração de pares elétrons lacunas. Então, se a temperatura da junção aumenta, então, evidentemente, que nós vamos criar mais pares elétrons lacunas. Tá ok? E isso vai fazer com que haja maior recombinação dos portadores de carga gerados termicamente com aqueles íons presentes na barreira de potencial. E nós vamos conseguir, então, estreitar a barreira de potencial. Tá ok? E a gente observa o seguinte, que o ΔV por ΔT, ele é menos 2 milivolts por grau Celsius. Nós temos isso aqui, tá ok? Ou seja, para cada grau Celsius na temperatura ambiente que a gente aumenta, nós diminuímos em 2 milivolts a barreira de potencial. De tal forma que, por exemplo, a 100 graus Celsius de temperatura ambiente, tá ok? Nós temos um ΔV de menos 2 vezes o ΔT. Nós tínhamos 0,7 a 25 graus, tá ok? Então, de 25 para 100, nós temos um aumento de temperatura, uma variação de 75. Então, 75. Então, o ΔV vai ser menos 150 milivolts. Isso quer dizer que quando a temperatura ambiente for 100 graus, a barreira de potencial diminuiu de 150 milivolts, tá ok? Isso significa o seguinte, que a nova barreira de potencial vai ser o 0,7, que era 25,
menos a diferença que ocorreu devido ao aumento da temperatura, que é de 0,15. Então isso aqui passou a 0,55 volts, tá ok? Então, essa característica aqui agora, ela faz alguma coisa desse tipo aqui, ó. Tá ok? Aonde aqui a gente tem agora o ponto 55. Então você vê o seguinte, isso aqui seria a 100 graus. A 100 graus. Então você vê que o aumento da temperatura ambiente, ele influencia a curva deslocando-a para a esquerda, tá ok? E segue essa regra aqui, tá ok? Muito bem. E com relação à corrente reversa, ora, nós vimos no último vídeo também que a corrente reversa que circulava no diodo ou na pastilha era a corrente de saturação mais uma corrente de fuga superficial, tá ok? Essa componente aqui, IR, ele dobra a cada 10 graus Celsius de elevação da temperatura ok? E o IS, que é a corrente de saturação, ele dobra a cada 5 graus de elevação da temperatura. E a corrente de fuga superficial, ela não depende da temperatura, ela só depende da tensão reversa. Só depende da tensão reversa, tá ok? Nós havíamos visto que essa corrente aqui, ela era produzida devido a gente ter feito aquele corte na superfície da pastilha. Nós tínhamos os silícios aqui, não é isso? E nós tínhamos aqui um elétron, os elétrons, né? Aqui e assim por diante, fazendo aquelas ligaçõezinhas, né? E aqui na superfície, nós cortamos a pastilha, de modo que aquele outro elétron que pertencia a um outro silício, não mais compartilha. É como se nós tivéssemos aqui criado uma lacuna aqui na superfície. Lacunas, tá ok? E se agora nós considerarmos a pastilha, nós teríamos, por exemplo, isso aqui, ó. Isso aqui poderia representar a pastilha. Aqui nós teríamos o lado P e aqui o lado N, por exemplo, tá ok? E se nós, então, colocássemos aqui um contato aqui e um contato aqui, e alimentássemos uma fonte externa, de tal forma que a alimentação fosse assim, nós estaríamos jogando aqui a tensão da fonte, o negativo aqui e o positivo aqui. Nós estaríamos polarizando a junção PN reversamente, que é o caso nosso aqui, que nós estamos vendo aqui, tá ok? Muito bem. Então, você vê o seguinte, que essa fonte aqui manda um elétron, aqui nós temos elétrons, ele se sente atraído por essa lacuna na superfície. Então ele salta para essa lacuna. Esse elétron vê uma outra lacuna, salta, e assim
ele é atraído pelo positivo, e isso aqui se estabelece uma corrente reversa através da superfície do cristal. Por isso que é uma corrente de fuga superficial, tá ok? E ela não depende da temperatura, ela depende somente dessa tensão reversa. Quanto maior for essa tensão, maior vai ser o campo elétrico estabelecido na junção e mais rápido os elétrons vão circular por aqui, tá ok? Aumentando então a corrente. Ela depende somente da tensão reversa, tá ok? Então essa, basicamente, seria essa componente de fuga superficial, tá ok? Então agora, veja bem, um dado interessante é o seguinte, é que essa corrente reversa, a corrente reversa, ela dobra a cada 10 graus de elevação. Ah, já está ali, desculpa, pessoal, desculpa. Já está ali. Então, nós já vimos que ela dobra a cada 10 graus. Então, suponha, por exemplo, que a gente tenha uma corrente reversa de 10 nanoamperes. Corrente reversa de 10 nanoamperes a 25 graus. E eu queira saber qual é o valor da corrente reversa a 45 graus. Tá ok? Então vamos fazer uma tabelinha aqui. A gente pode colocar aqui 10 nanoamperes a 25. Ela dobra 20 nanoamperes a cada 10 graus, tá ok? A 35. Ela dobra de novo a 45 graus. Pronto. Então a corrente reversa a 45 graus seria 40 nanoamperes. E vamos supor que a corrente de saturação fosse de 2 nanoamperes a 25 graus, tá ok? Então, quanto que seria a corrente de saturação a 45 graus? Mesma coisa, vamos fazer uma outra tabelinha. Ela vai 2 nanoamperes a 25 graus. Só que ela dobra a cada 5 graus. Então, ela vai a 4 com 30. Ela vai a 8, dobrou, a 35. Ela vai a 16 nano a 40. E ela vai, então, a 32 nano a 45 graus. Tá ok? Muito bem. Então, você vê o seguinte, é por isso que aumentou a 100 graus, você vê que aumentou a corrente reversa de um diodo em relação àquela componente de 25 graus, tá ok? Muito bem. Agora, resta-nos olhar essa região aqui, ó. O que significa essa região? Uma vez que aqui nós já vimos que o diodo está polarizado diretamente, e aqui nesse terceiro quadrante ele está polarizado reversamente. Mas a gente observa um crescimento súbito da corrente aqui, a partir de um certo nível de tensão reversa aplicada, tá ok? Nós havíamos designado esse valor aqui como a tensão de breakdown, tá ok? E nós havíamos adiantado também que nós deveríamos trabalhar aqui, nunca chegar próximo dessa tensão, tá ok? Por quê? Porque ocorre o seguinte, à medida que eu vou aumentando a tensão reversa aplicada, devido à temperatura, nós temos aqueles pares elétrons lacunas gerados. E à medida que você aumenta o campo elétrico na região, nós aceleramos esses elétrons. E conforme a tensão aumenta,
mais aceleração nós impomos nesses elétrons, tá ok? E isso, então, em outras palavras, nós estamos dando energia cinética para o elétron. Ele pode adquirir uma energia cinética tal que ele tenha energia suficiente para romper uma ligação covalente do átomo de silício. Então, nós poderíamos ter a seguinte situação. Nós poderíamos ter um elétron aqui, se movendo com uma certa velocidade, e aqui nós teríamos um átomo de silício, com seus 8 elétrons de valência, tá ok? E esse elétron aqui poderia se chocar com esse aqui, tá ok? E tirar ele e sair para cá, tá ok? Ele tem energia suficiente para romper a ligação covalente desse elétron de valência. De modo que ao colidir com esse elétron, nós temos 2 elétrons. Esses 2 elétrons podem colidir agora com mais 2 elétrons de valência. Aqui. Eles podem colidir com mais 2 elétrons de valência. E daqui, então, nós podemos retirar esse e um outro aqui. Tá ok? Então, e esses 4 agora poderiam colidir com mais 4 elétrons de valência. Esse processo vai indo, e vai indefinidamente, até que uma grande corrente de reversa circule pela junção PN. E, evidentemente, que o diodo da pastilha, a junção vai queimar, tá ok? Essa região aqui é conhecida como região de avalanche, tá ok? E o processo é esse. 1 vira 2, vira 4, vira 8 e assim por diante. Tá ok? Isso é o que leva à queima por avalanche. Então nós temos que restringir a operação nessa faixa segura. Muito obrigado.